Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo nós vamos instalar e dar uma pequena analisada na distribuição OpenMandriva Linux. Bom, eu já estou aqui no site do OpenMandriva Linux, que é o openmandriva.org. Aqui você tem a página inicial do site, algumas informações para você explorar. Temos um blog, um fórum e um wiki, tá? E o download, tem um botãozão cor-de-rosa aqui bem grande para você baixar o OpenMandriva. Se preferir, você pode clicar aqui em cima no menuzinho de Downloads e aí você vai cair na página de download para poder baixar o OpenMandriva. O que é o OpenMandriva? O OpenMandriva é uma distribuição francesa do Linux, tá, que é baseada no Linux Rosa, que por sua vez é uma distribuição russa, que é uma bifurcação do Mandriva Linux, do bom e velho Mandriva Linux. Tá? O OpenMandriva roda em 32 e 64 bits e ele tem como padrão o desktop KDE, só que o KDE é um pouquinho mexido, como vocês vão ver. Tá? Então aqui nessa página de downloads, você pode escolher o método de download, 32 ou 64 bits, e aí você tem o SourceForge, tem alguns mirrors, né, alguns espelhos, e também pode baixar via torrent. Tá? Eu, por exemplo, gosto de baixar via torrent porque é mais rápido. Então eu clico em torrents, e aí você tem aqui o índice dos torrents. Tá? A versão de 32 bits é essa aqui, a versão do meio i586.iso, aí a versão de 64 bits é essa última aqui de baixo. Tá? Então, baixa o ISO aí para sua máquina, eu já baixei aqui para a minha, e agora eu vou mostrar como é que você faz a instalação do OpenMandriva. Tá? Então, vamos lá. Então, essa daqui é a telinha inicial do OpenMandriva, tá? Você pode inicializar ele direto, é um live CD, você pode instalar ou instalar no modo de gráfico básico. Tá? Eu vou utilizar a opção central, install OpenMandriva, que é a opção padrão, e vou pressionar Enter. Isso, assim ele começa o instalador. Tá aí a telinha do instalador do OpenMandriva. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele carrega, né, todos os pacotes. É rapidinho. Beleza. Agora a gente vai escolher o idioma. Tá? Vamos procurar o idioma, português do Brasil. Clique em Next. Licença. Você tem que aceitar a licença. Tá? A licença está escrita em inglês. Você aceita a licença? Sim, aceito. Tem algumas notas de lançamento, caso você queira ver, é só clicar nesse botãozinho. Tá? Clique em OK. Qual é o seu fuso horário? São Paulo, detectou corretamente. Próximo. Configurações de data, hora e fuso horário. Então ele pergunta qual é a hora certa. Tá? Relógio do hardware configurado para o horário local ou configurado para UTC. O correto é configurado para UTC. Então, agora são 9 horas e 4 minutos da manhã. Clique em próximo. Layout do teclado, brasileiro ABNT2, está o único disponível aqui, então próximo. E agora posso especificar alguns serviços que eu queira que sejam executados durante a inicialização. Eu tenho o servidor de impressão, o Samba e o SSH, né, no caso o OpenSSH. Eu vou habilitar os três, quero que os três serviços subam. Assim você já se livra de ter que instalar esses caras. Então, próximo. Vou aguardar mais uns instantes. Legal. Então agora é hora de fazer o particionamento e a formatação. Tá? Ele detectou o meu disco rígido. Tá? E ele me pergunta se eu quero usar o espaço livre ou personalizar o particionamento. Aí, com você. Né? Você pode escolher em criar várias partições ou utilizar o sistema de particionamento que ele me define. Eu vou simplesmente utilizar o espaço livre, deixando selecionada essa opção. Tá? Ele está usando o particionador DRACx, não, o DRACx, tá? Para fazer o particionamento e a formatação do nosso disco. Então eu vou clicar em próximo. Aí ele já está formatando as partições. E beleza. Agora ele vai começar a copiar os arquivos e realizar a instalação propriamente dita do OpenMandriva. Tá? Esse processo ele pode demorar um tempinho. Então eu vou pausar um pouco o vídeo enquanto ele copia todos os arquivos, expande o CD e faz a instalação. E daqui a pouco eu volto para a gente finalizar a instalação. Beleza.
Então, prosseguindo aqui com a instalação, depois de um tempinho, ele pede para eu selecionar o dispositivo de boot. Vai ser esse aqui mesmo, só tem um HD. E uma opção principal, tempo antes de iniciar a imagem padrão, 5 segundos. É isso aí. Você também tem um botãozinho avançado, com a opção para desabilitar o ID do disco, mas eu não quero desabilitar, então vou clicar em OK e vou clicar em próximo. Agora ele vai instalar o Groove 2, tá? Processo bem tranquilo também. E beleza, está instalado o Open Mandriva na máquina. Agora a gente vai desligar o computador, vai remover o CD também e reiniciar. Tá? Então vamos terminar, tirar o CD de instalação, reiniciar a máquina para a gente poder usar o Open Mandriva. Legal, então agora eu reiniciei a máquina e já tenho aqui a opção para subir o Open Mandriva LX. Então vou dar um Enter para subir o sistema. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele é inicializado. Legal. Agora que eu reinicializei o sistema, ele me pede para configurar uma senha para o usuário root. Então vamos colocar a senha do root. Repetir a senha. Clicar em próximo. E agora vamos criar o nosso usuário, que serei eu. Fábio dos Reis. Nome do usuário eu quero só Fábio. Configuro uma senha. Repito a senha. Clico em próximo. Agora vamos aguardar enquanto ele cria o usuário, que ele mostra de novo os serviços que eu quero que sejam executados na inicialização. Vou manter os 3, clico em próximo e está finalizando agora a inicialização do Open Mandriva. Beleza, estamos na telinha de logon já. Essa aqui é a telinha de logon. Então já está meu usuário selecionado, tá? Só clicar aqui dentro e digitar a minha senha. Eu clico aqui no botãozinho de play e ele vai fazer o logon do meu usuário. Legal, terminamos de fazer o logon, tá, o áudio está funcionando também, ele já tocou uma musiquinha aqui. Então, tá aí a interface do Open Mandriva. Tá uma interface KDE, um pouquinho modificada. É uma interface legal essa daqui, ficou bastante interessante. Vamos dar uma explorada rápida nela. Então aqui a gente tem o menuzinho no canto esquerdo, vou dar um cliquezinho nele e ele me mostra as minhas opções. Tá? Na verdade eu tenho 3 abas, a aba Bem-vindo, Aplicações e o Time Frame. Aqui em cima a gente tem o botãozinho para desligar, para trancar a tela, tá? E uma busca para você procurar aplicativos. Temos algumas aplicações padrão, temos o LibreOffice já instalado, o KCalc, o KWrite, tá? Tem a opção Configure seu computador, que eu já vou clicar, e tem os locais aqui embaixo. Home, documentos, música, downloads, vídeos, fotos, rede, root e a lixeira. Tá? Aqui embaixo eu tenho aplicações, dá um cliquezinho em aplicações. Aí ele mostra os aplicativos que eu tenho no computador, são vários aplicativos já pré-instalados, incluindo aqui o Firefox. Tá? Nós temos o gerenciador de dispositivos HP, por conta do servidor de impressão que está instalado. E temos mais aplicativos na outra tela, só você clicar e arrastar para ir para a segunda telinha. E temos outros aplicativos, temos o VLC, os LibreOffice que eu já citei, o Rosa Media Player. Tá? O terminal como root, caso você queira usar o terminal, ele está aqui também. Conexão VPN, L2TP, ele tem aqui por padrão já, isso é bem interessante. Tem cliente de torrent, como KTorrent, e outros aplicativos mais. Tá? E aqui em Time Frame, a gente tem aqui um menuzinho para os documentos locais. Tá? A gente pode habilitar o Nepomuk e também temos alguns sites de redes sociais. Legal? Temos aqui o login do Facebook. E esse cara aqui é o VKontakte, que é um site de mídia social que é muito popular na Europa, principalmente na Rússia. Tá? Perde só para o Facebook na Europa. Então você pode fazer o login direto por aqui, só botar seu usuário e senha e também já vai ter acesso à sua rede social. Bom, deixa eu voltar aqui para o bem-vindo. O que interessa para a gente nesse vídeo é clicar em Configure seu computador. Tá? Vamos dar uma exploradinha em Configure seu computador. Então, vamos esperar ele abrir. Ele pede a senha do root para fazer esse tipo de tarefa de configuração. Tá? Então, senha e OK.
E aí ele vai abrir o centro de controle OpenMandriva LX. Tá, esse é o centro de controle. Tá? Bom, aqui no lado esquerdo você tem uma lista de itens que você pode configurar. Tá? Tem inicialização, vou começar de baixo para cima. Tem inicialização, né? Você pode configurar o seu login gráfico ou sistema de inicialização. Segurança, que é bem legal, porque você pode configurar um firewall. Tá? Pode configurar o controle de acesso à internet também, para a criançada. E algumas permissões de ferramentas. Tem ferramentas para os discos locais, para você gerenciar as partições do disco, o DVD, e também para você fazer compartilhamento das partições. Então, se você clica aqui, por exemplo, em gerenciar partições do disco, ele pede aqui para você fazer um backup e tal. Opa, clique em sair, continuar. Então, ele mostra as partições que a gente tem. Tá? Bem legal, né? A gente está usando aqui as partições do tipo ext4, você vê pela cor vermelha, e a partiçãozinha de swap. Ele criou duas partições, uma para o meu sistema raiz e uma para o diretório home. Então ele já cria automaticamente o diretório home separado. Tá? E tem a unidade swap aqui no meio. Legal? Bom, vou clicar em pronto. Voltei aqui para o centro de controle. Temos compartilhamentos, onde você pode acessar drives diretórios ou compartilhar drives diretórios com Windows. Esse aqui é o Samba, basicamente. Você tem uma configuração gráfica para o Samba. Tá? E também pode fazer compartilhamento NFS e WebDAV. Depois em sistema, você pode gerenciar serviços, autenticação dos usuários, configurar data e hora, tem bastante coisa aqui. Tá? Criar usuários, fazer os backups e também abrir o terminal. Tá? Você dá um cliquezinho aqui para abrir o terminal como root. Depois a opção de rede e internet, central de rede, configurar interfaces de rede, configurar o proxy, aliás, colocar um proxy, né, para sua máquina usar. Tá? Configurar VPN, etc. Depois temos hardware, ver e configurar o hardware, configurar som, placa de vídeo, layout do teclado, etc. E também configurar um scanner. E em gerenciar programas, é onde você instala e remove programas, determina a frequência das atualizações do sistema, configura as mídias para atualização e atualiza o sistema. Tá? Se você clicar em configurar mídias para atualização e instalação dos programas, você pode adicionar aqui outras mídias. Na verdade, você pode adicionar repositórios, né? Então, ele pede para contactar o website do Mandriva para obter a lista de espelhos. Eu vou clicar em sim. Aí eu cliquei aqui em adicionar. E vamos aguardar um pouquinho. Ele vai fazer alguns downloads aqui. Beleza. Ele baixou aqui algumas listas, né? Listas de servidores, etc. Tá? Estão todos habilitados. Então é isso mesmo, eu vou deixar esses caras aqui habilitados para a gente poder utilizar. Agora eu vou dar um OK e vou mandar atualizar o sistema. Então eu clico em atualizar o sistema. Essa é uma das primeiras tarefas que você tem que fazer, né? Então preciso contatar o servidor em procura de programas atualizados. Deseja continuar? Sim. Então vou marcar inclusive não perguntar na próxima vez. Agora eu vou aguardar um pouquinho enquanto ele contata o servidor para verificar os programas que serão atualizados. Então aqui é a lista das atualizações disponíveis. Ele já baixou, tem bastante coisa para atualizar. Tá? Eu vou mandar atualizar, simplesmente isso. Eu vou clicar aqui embaixo em atualizar, já estão todos marcados. Tá? Então, atualizar. Aparece aqui a telinha de confirmação. Então, tem algumas dependências que devem ser atualizadas. Então, são 31 programas que ele localizou. Beleza, sem problemas. Tá? Ele vai baixar um pouquinho a coisa, 8.9 MB. Então, deseja continuar? Sim. E agora a gente aguarda enquanto ele faz a atualização da distribuição. Beleza. Apareceu aqui em instalação finalizada. Instalação concluída, tudo instalado corretamente. Vou só clicar em OK. Aí ele pede para reiniciar o computador, né, para algumas bibliotecas, tal, mas eu não vou reiniciar no momento. Deixa ele terminar de gerar a lista. E OK. Ele precisa de mais alguns programinhas, mais alguns pacotes para serem instalados, tá? Alguns do Firefox. Então vou dar em OK, vou clicar em OK e vou deixar ele fazer o trabalho dele. Beleza? Bom, agora eu vou clicar em sair. Já fiz as minhas atualizações.
sair sim. Aí ele volta para instalar e remover programas, tá? Onde eu vou clicar e vou dar uma olhadinha nas listas de programas que estão instalados. E vamos procurar alguns programas para instalar aqui no OpenMandriva. Então, olha que interessante, esse centro de controle tem um gerenciador de programas, e aqui do lado esquerdo nós temos várias categorias de programas, tá? Se você tivesse clicado aqui nesse instalador de programas antes de atualizar o sistema, você não veria tantas categorias assim, tá? Porque a gente atualizou as listas de repositórios, que aparece tudo isso. Então, ambiente gráfico, você tem vários agora disponíveis, tem o Enlightenment, tem o GNOME, XFCE, tá? Tem algumas coisas interessantes que você pode instalar. Software para arquivamento, banco de dados, tem algumas coisas legais aqui também. Para livros, brinquedos científicos, né? Astronomia, tem Stellarium, tem para física, matemática, geociências, química e assim por diante. Tem bastante software aqui para você instalar, tá? Tudo que tiver com a caixinha com checkbox aqui vazio é software que não está instalado no seu computador, mas está disponível para você instalar. Legal? Então tem emuladores e assim por diante. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos procurar um software para instalação. Deixa eu dar uma olhada aqui na parte de redes. Acesso remoto. Tem o PuTTY. Vou instalar o PuTTY, tá? Que é um cliente de SSH. A gente vai ter aí logo um vídeo mostrando como usar o PuTTY para acessar um servidor SSH Linux a partir de uma máquina Windows. Então vou instalar o PuTTY aqui no OpenMandriva. É só clicar na caixinha aqui do lado. Legal. Aí ele mostra o status aqui, essa cor laranja, indica que está pronto para baixar. E aqui tem informações sobre o pacote, tá? Detalhes, arquivos, o que mudou, as dependências, etc. Beleza. Ele vai usar mais 3.6 megabytes do espaço livre no disco. É isso mesmo que eu quero, então eu clico em aplicar. E aí ele vai instalar o PuTTY para mim. Deseja continuar? Sim. É rapidinho, esse é um programa bem tranquilinho, bem pequenininho. E aí a gente vai, assim, aprende a instalar um software, um pacote novo nesse OpenMandriva. Beleza, o pacote foi instalado e é isso aí. Vou clicar em sair, voltamos para o gerenciador do centro de controle e vou fechar essa janelinha também. Ok, então a gente deu uma boa explorada no centro de controle do OpenMandriva. Tá? Vamos ver mais algumas coisinhas rapidamente aqui na tela. Aqui embaixo, na parte inferior, a gente tem o Dolphin, que é o gerenciador de arquivos. Temos o Firefox para você navegar na web já. O Kopete, que é um mensageiro instantâneo. Programa de e-mail, que é e-mail. E o Amarok, tá? Para um player de músicas. Do lado de cá, a gente tem lixeira, relógio, volume do som, interface de rede, tudo tranquilo, comum. O gerenciador HP das filas de impressão, ajuda. Tem aqui configuração da sessão, tá? Que é diferente daquela configuração do sistema que a gente estava olhando. Vou abrir rapidamente se configurar a sua sessão. Ele mostra aqui a aparência dos aplicativos, detalhes da sua conta, atalhos e gestos, informações pessoais, acessibilidade. Então, são configurações para essa seção desse usuário que está aqui agora logado, tá? Diferente daquele esquema que a gente viu antes. Então, vou fechar. O que mais que a gente tem aqui embaixo? A pastinha de downloads. E um negócio bem legal, que é o Expo, né, que mostra os desktops disponíveis. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar que eu tenho 4 desktops. E nesses botões mais e menos eu posso adicionar outros desktops ou retirar desktops. E para ir para qualquer um deles é só posicionar o mouse em cima e dar um clique. E é bem legal, porque eu posso, por exemplo, nesse primeiro desktop, abrir o Firefox. Depois eu vou para o segundo desktop e abro aqui o Dolphin. Aliás, o Firefox está aqui, eu posso clicar e arrastar de um desktop para outro. Olha que legal. Bem tranquilo, né? Bem interessante. Aí eu posso ir para um outro desktop qualquer, abrir um outro aplicativo. Pode ser esse gerenciador aqui mesmo. E aí você tem a visão geral deles todos. Posso adicionar mais desktops, eu posso retirar. E conforme você vai tirando os desktops, os aplicativos são realocados automaticamente para o próximo desktop que estiver disponível. Se eu tirar outro, os dois ficam aqui. Se eu tirar o último, ficam os 3 aqui nesse desktop. Legal?
Então é bem legal esse negócio aqui. Deixa eu fechar todo mundo aqui. E é isso aí. Fechar o Firefox. A gente viu que está funcionando a internet também. Então fechar abas. Aqui no cantinho a gente tem um botãozinho, a caixa de ferramentas do painel, para você adicionar espaçador, widgets, alterar a borda da tela, a altura, enfim, configurar a aparência aqui embaixo. E lá em cima nós também temos um outro botãozinho de caixa de ferramentas para você adicionar outros painéis, widgets, configurar atalhos, bloquear widgets, bloquear tela e também para sair, né, caso você queira desligar o seu sistema. Bom, para finalizar, deixa eu clicar aqui, vou voltar aqui no meu menu, vou em aplicações, vamos ver se o Put aparece aqui, está na segunda tela, está aqui, ó. O Put está instalado agora com sucesso, o programinha que a gente instalou, está funcionando corretamente, só botar o IP aqui da máquina servidor SSH e fazer a conexão com ele, ok? Bom, então é isso aí, pessoal, vou cancelar. Esse aqui foi uma apresentação basicona do OpenMandriva. Eu particularmente gostei dessa interface, é bem interessante, bem fácil de usar, apesar de ele não ter tantos softwares disponíveis nos repositórios, né? Não chega perto de um Debian, muito menos de um Linux Ubuntu. Mas de qualquer forma é um Linux que vale a pena você tentar. Tá? Ele parece ser bastante estável, tem uma aparência legal e uma boa funcionalidade. Vou desligar meu sistema. Para desligar é só clicar aqui em cima no botãozinho desligar. E aí você encerra a sessão, desliga o computador, reinicia ou cancela para voltar. Legal, pessoal? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do OpenMandriva. Veremos outras distribuições Linux em breve. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso grupo no Facebook Boson Treinamentos. Obrigado e até a próxima.